A paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos aqui com mais um vídeo, né, fazendo reflexões sobre a vida cristã. E eu gostaria de te convidar a pensar sobre como está sendo a sua vida hoje, né? Como que é a sua vida como cristão? Você está fazendo a diferença? Na Bíblia fala que nós somos o sal da terra, né? O sal da luz do mundo. Você está fazendo diferença com a sua vida como cristão, né? E pensando nisso, eu estou montando um projeto onde todos os dias nós vamos falar um pouco sobre algumas partes da nossa vida cristã. E para falar sobre isso, eu resolvi separar em 3 vertentes diferentes, né? A primeira vertente, todas as 3 vertentes serão baseadas nos relacionamentos que nós temos na nossa vida, né? E separei então 3 tipos de relacionamento. O primeiro deles seria o relacionamento espiritual, nós vamos chamar assim de relacionamento espiritual, que é o meu relacionamento com Deus, né? Como que eu posso, como que ele tem sido feito, como que eu posso fazer para melhorar ele a cada dia, né? O segundo relacionamento é o que nós chamamos de relacionamento interpessoal, que é o meu relacionamento com o outro, né? É o meu relacionamento com as outras pessoas, com a minha família, com os irmãos da igreja, né? O que a gente pode fazer para poder melhorar isso também. E o terceiro relacionamento a gente vai chamar de relacionamento pessoal, que é o relacionamento meu comigo mesmo, né? São questões minhas, pessoais, que precisam ser melhoradas, né? Então, cada dia a gente vai falar sobre um tema diferente relacionado a esses 3 tipos de relacionamento, né? Hoje a gente vai focar no relacionamento pessoal, porque nós vamos falar de um tema chamado atitude, né? O que seria atitude? Primeiramente, deixa eu explicar por que eu cheguei a esse tema. Eu tenho visto, né, a gente está vivendo uma situação muito complicada no país por causa da pandemia, uma situação que nós nunca vivemos antes, né, e tá tudo muito complicado para todo mundo, né, infelizmente algumas situações a gente não está podendo trabalhar, a gente não está podendo ter o nosso ganho, então assim, tem muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas reclamando da vida e tudo, e eu comecei a perceber, né, como nós cristãos, mesmo fora dessa questão de pandemia, mesmo antes disso, como que eu já vi muitos cristãos assim insatisfeitos com a própria vida, né? Insatisfeitos com o trabalho, insatisfeitos com a carreira, insatisfeitos com a família, insatisfeitos com tantas coisas, mas não fazem nada para mudar, né? Então eu resolvi trazer esse tema de atitude hoje, para a gente poder discutir um pouco sobre isso, e eu gostaria de ouvir a sua opinião depois, né, sobre essa questão. Eu não sou a dona da verdade, eu estou trazendo apenas uma visão sobre essa questão e gostaria que você também desse a sua opinião, para a gente poder debater e acrescentar mais conhecimento a esse tema. Antes de tudo, fui procurar no dicionário o que seria atitude, né? E no dicionário eu achei que atitude é a maneira como o corpo está posicionado, pose, posição, postura, maneira de se portar, agir ou reagir, né? Aí eu te pergunto, como que você tem agido ou reagido em relação aos seus problemas hoje, que você tem enfrentado hoje? Qual que é a sua postura? Como você tem se posicionado como cristão em relação aos problemas que você tem enfrentado hoje? Você tem, como dizem, né, chutado balde, desistido de tudo? Você tem ficado nervoso? Você tem tá tendo esperança em Deus que as coisas vão melhorar? Você tem se mantido calmo? Como que você tá, né, em relação aos problemas? E não só os que a gente está vivendo hoje, mas os que a gente passou antes. Como que você se posiciona em relação aos seus problemas? Você quer ver um exemplo? Infelizmente a gente vê muitas pessoas hoje em dia que têm problemas no trabalho. E a gente acompanha, né, por causa da questão de insubordinação, né? Às vezes a pessoa é contratada para poder, sei lá, arrumar papel. E quando alguém pede para ela, você pode, por favor, me ajudar a limpar o chão que está sujo? A pessoa vira, não, isso eu não posso fazer porque eu não fui contratado para isso, né? Eu não estou falando que a gente tem que fazer tudo que nos mandam, não é isso. Só que, qual que é a nossa postura em relação ao nosso emprego? A gente está fazendo o nosso melhor para a empresa? Que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar? Porque eu entendo que Deus nos dá, né, o nosso trabalho como provisão de renda, como uma fonte para a gente poder ter o nosso dinheiro, para a gente poder ter a nossa vida tranquila, para poder comer, para poder ter os nossos momentos de passeio, essas coisas todas, né? Então o nosso trabalho é muito necessário. Como dizem por aí, né, o trabalho dignifica o homem, e é verdade. E pensando nessas coisas, né, de algumas posturas que eu tenho visto de pessoas
reclamando do trabalho, porque eu não suporto fulano, porque eu não suporto cicrano, e acaba não ficando em trabalho nenhum, acaba não ficando em empresa nenhuma por causa disso. Eu comecei a ver que isso também acontece dentro das igrejas, né? As pessoas vão para a igreja hoje e, tipo assim, os pastores não podem mais repreender as pessoas, né? Se você chega para a pessoa e fala, fulano, sua postura está errada, não está condizente com o que a gente ensina. Ah, porque eu não quero ficar aqui, porque o pastor me magoou, porque o pastor não sei o quê, e vai embora, procura outra igreja, né? Só que assim, essas questões, né, de você, muitas vezes a gente não saber posicionar em relação aos problemas, a gente achar que o mundo gira ao nosso redor, da gente acreditar que as coisas têm que ser tudo do nosso jeito, isso só acaba nos prejudicando cada vez mais, né? E não adianta a gente querer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, né? Não adianta a gente querer ter um resultado melhor, sendo que a gente não se empenha para poder fazer, né? E procurando na Bíblia, eu achei 2 versículos muito interessantes em Colossenses, que é uma das coisas que eu tenho guardado muito para mim. Primeiro, em Colossenses 3, né? São 2 versículos, versículo 17 e versículo 23. O versículo 17 fala que tudo o que fizerem em palavra seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, o que eu entendi desse versículo? Que a gente tem sim que confiar em Deus, que a gente tem sim que orar, que pedir direção de Deus para tudo que a gente for fazer. Só que a gente tem que ter ação, né? Eu vejo muitas pessoas, né, reclamando hoje em dia, porque o meu sonho era ter uma profissão X, né? O meu sonho era trabalhar com isso, aqui, não sei o quê. E aí eu pergunto, o que você tem feito para poder mudar, para poder conseguir isso? Eu tenho orado, tenho falado com Deus. Ótimo, né? Deus já falou que vai te dar? Perfeito. Agora corre atrás, né? Infelizmente, por mais que Deus tenha falado para você, você vai ser um médico, você vai ser uma advogada, que é o seu sonho, né? Deus falou, Deus prometeu, agora corre atrás, porque o diploma não vai cair na sua cabeça, né? Não vai cair. Então você tem que se empenhar, você tem que tudo que você pensar e Deus aprovar, você tem que correr e fazer em ação, né? Faz em nome de Jesus. Vou contar um testemunho breve meu aqui, que é a questão da minha profissão, né? Eu sempre fui apaixonada pela minha profissão, desde criança as pessoas perguntavam o que eu queria ser e eu falava que eu queria ser psicóloga. E quantas vezes as pessoas riam na minha cara, falam, você é psicólogo, seu pai é pobre, você não tem onde cair morto, então você não tem como pagar nada. E era uma faculdade cara, né? E eu não tinha como pagar, não tinha condições de pagar. E eu me lembro que quando eu saí do ensino médio com 17 anos, eu falava com Deus, eu quero fazer faculdade, e não tinha como, não tinha jeito, né? E eu sempre buscando uma solução, fazia prova aqui, fazia prova ali, não conseguia, e chorava e reclamava e falava com Deus, Deus, por que não agora? Mas eu sabia por que não agora. E eu sei que depois de 7 anos nessa luta de fazer 500 mil provas, que eu perdi até a conta de quantas provas eu fiz para conseguir bolsa, Deus me abençoou e me deu uma bolsa integral e graças a Deus eu consegui me formar. Então assim, hoje eu tenho uma profissão, por quê? Primeiro, porque nasceu esse desejo do meu coração, Deus confirmou esse desejo e eu corri e fui atrás, entendeu? Então tenha atitude, se posicione em frente às coisas, não deixa que os seus sonhos saiam pelo ralo, entendeu? Escorram pelos seus dedos, né? Simplesmente por falta de ação, né? Então tem ação. E o outro versículo que eu achei interessante é também Colossenses 3:23, né? Tudo que fizerem, façam com todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É o que eu estava falando ontem, a questão de emprego, né? Mas hoje em dia, eu vou dar mais um exemplo, pessoal. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava como vendedora de uma loja. E, sinceramente, vender não é meu forte, entendeu? Não é o meu objetivo de vida, não é nada. Então, se eu te falar que eu ia feliz da vida, era mentira, né? Só que eu entendia que aquele trabalho era o que eu precisava no momento para ser o degrau para eu conseguir o que eu queria, né? Então, eu sempre guardei esse versículo para mim. Se é para fazer, vamos fazer de coração. Se é para fazer, vamos fazer como se fosse para Jesus, né? Porque quando a gente faz as coisas de bom grado, fica muito mais fácil pra gente, né? Fica muito melhor para você lidar as coisas. Então, por mais que eu trabalhasse vendendo uma coisa que eu não tenho nenhuma habilidade para isso, entendeu? Então, assim, eu tentava fazer da minha melhor forma, né? E é isso que eu deixo para você hoje. Pegue o que você tem que fazer nesse momento de crise. Comece a perguntar ao Senhor, né? O que você deve fazer.
né? Ore e tenha ação em relação a tudo isso. Mude a sua postura, mude a sua atitude em relação aos problemas que você está vivendo. Para de vitimismo. Seria muita hipocrisia da minha parte falar que, se você quiser, você consegue. Não, infelizmente tem muitas questões na nossa vida que não dependem só de nós. Tem problemas que não dependem de nós para resolver, né? Que por mais que a gente se empenhe, vai depender de outras coisas. Só que tudo que depende de mim, pegue e faça, né? Tudo que depende de você, não deixa morrer, não deixa ser enterrado. Pegue e faça. Quantos sonhos, quantos chamados a gente tem visto por aí morrendo, sendo enterrados, simplesmente porque as pessoas não têm ação, né? E eu fiz aqui, para finalizar, eu gostaria de deixar simplesmente um resumo de tudo que a gente falou, né? Tá difícil? Primeira coisa que você tem que fazer, ore. Peça a Deus para tirar as escamas dos seus olhos, para você poder enxergar a situação da maneira limpa, né? Enxergar a situação que você está vivendo de maneira sem emoções misturadas, sem vitimismo, sem tristeza, sem raiva, né? Então fale com o Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Eu quero enxergar a situação de forma limpa, eu quero enxergar a situação da forma como o Senhor está vendo, né? Depois, peça estratégia para Deus para agir. Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Né? O que eu preciso? O que eu estou fazendo de errado? Me ajuda a enxergar o que eu estou fazendo de errado. Peça estratégia para agir, né? Depois, haja com sabedoria. Não esqueça da ação. A gente precisa de ação. A gente precisa fazer acontecer, né? Então, a partir do momento que você orou, que você pediu para Deus a estratégia, né? Que você pediu para Deus, me faça enxergar a situação de forma limpa, me dê estratégia para lidar com aquilo, Deus vai te dar. Haja, né? Haja para poder mudar, haja para poder fazer diferente. E por último, a coisa mais importante, se empenhe para fazer diferente, se empenhe na mudança, né? Porque toda mudança traz dor. Então, não adianta eu falar com você, continua fazendo do jeito que você está fazendo que tá legal, que não tá. Se o negócio não tá dando certo, é porque não tá legal, né? Então, continua se empenhando para mudar, tá ok? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você hoje. Fique na paz, espero que faça diferença na sua vida.